Boa noite a todos. Mais uma aula aqui do Pré-Psique, de uma turma especial de consultoria e supervisão de casos clínicos. A ideia do grupo é que a gente possa estar discutindo o caso de vocês ao longo do tempo, casos que vocês estão atendendo no consultório, que a gente possa guiar nos casos mais difíceis ou dar alguma sugestão e possa acompanhar ao longo do tempo esses casos, né? A ideia do grupo é cada participante pode enviar casos e a gente discuta 4 ou 5 casos por segunda-feira. Mas como a gente não tem ainda o grupo formado, a gente tem uma lista de inscritos, a gente vai estar apresentando alguns casos nossos que a gente julga ser interessante, discutir psicopatologia, diagnóstico, discutir tratamento, e logo que o grupo estiver formado, a gente vai estar recebendo casos de vocês também. Então, essas aulas estão sendo mais curtas, começando um pouco mais tarde, mas a gente quer depois acertar um horário mais cedo e também ver como é que a gente vai fazer a disposição dos casos clínicos, né, que tem que ser enviados com um pouco de antecedência para que a gente possa elevar a nossa discussão. Mike está dando saudações rubro-negras aqui, precoces ainda, mas a gente sabe que no futuro tudo pode mudar. Assim como os casos de psiquiatria, futebol também são casos difíceis de se lidar. Vamos lá, então. Então, eu trouxe um caso aqui que eu atendi com os alunos do terceiro ano da faculdade, um caso que eles atenderam, que eu achei muito interessante, pertinente para a gente estar discutindo aqui, para a gente ver como, de repente, uma anamnese da gente pode mudar. Então, algumas coisas eu escrevi sobre o caso, outras eu vou acrescentar na história. Mas, basicamente, é a história de JP. Então, 19 anos, ele chega à consulta acompanhado da mãe, esse paciente. Inicialmente, a mãe prefere que ele fique só, e depois ela retorna, entra na consulta e nos fornece alguns dados. Então, a gente fica sozinho com esse paciente, ele tem 19 anos. Inicialmente, a demanda deles, né, foi perguntada, era a questão de reavaliar os remédios que ele usa, já há pelo menos 4 anos, mais ou menos. 4 anos não, a dose atual é em torno de 2 anos, mas ele usa remédio já há muito tempo. E rever o diagnóstico, já que o tratamento que vem sendo instituído para ele não vem tendo resultado. Eles também tinham uma demanda para o INSS, né? Eles tinham alguns laudos antigos, o último de um neurologista, e ele queria também um laudo para o INSS. Então, a gente colheu o primeiro relato do paciente, é um relato pobre. Ele é um rapaz aí que vocês estão vendo jovem, chegou bem vestido na consulta, sentou-se, respondeu todas as perguntas, bem colaborativo, mas a gente teve algumas dificuldades em colher a história dele, com ele, né? A princípio, a gente teve algumas dificuldades de colher a história com ele. Então, a gente perguntou o que ele tinha, porque ele tinha vindo até a consulta, e ele disse que ele tinha um problema na mente, um problema na cabeça, desde os 16 anos de idade. Então, ele tem 19, ele acha que tem esse problema há 3 anos. Ele sabe pouca informação sobre os diagnósticos que foram dados anteriormente, mas ele diz que ele tem um problema na mente, que ele toma remédios que não funcionam, porque ele continua muito nervoso e quebrando tudo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses episódios de agressividade que ele tem, sobre as coisas que ele quebra, enfim, a gente vai comentar durante a história. Logo, ele mostrou uma receita e ele toma risperidona, 3 miligramas pela manhã, 3 miligramas à noite. Ele relata que ficou mais calmo com o uso dessa medicação, mas que ele continua quebrando as coisas, que ele continua ficando muito nervoso. Essa questão dele ter uma resposta parcial ao caso também foi confirmado pela mãe posteriormente. Então, a gente vai ver agora o relato da mãe.
Então a mãe veio depois da consulta, da primeira entrevista com ele, e a mãe trouxe mais informações. Então a mãe diz que ele é um menino que notaram uma diferença desde os 5 anos de idade, né? Logo que ele começou aí a pré-escola. Então, esse é um menino que ele sempre foi mais irritado, nervoso, principalmente quando ele era contrariado, e ele nunca soube lidar muito bem com decepções, né, e com contrariedades, com frustrações. Ele sempre ficava mais nervoso, e isso era de forma episódica, sempre reativa, sempre que acontecia alguma coisa. Também, esporadicamente, ele mostrava-se mais irritado, às vezes sem um desencadeante específico, mas no geral, uma criança que brincava, que ia para a escola, enfim. Então, uma coisa que chama atenção é essa natureza episódica do comportamento dele, né, modulado muito pelas frustrações. A mãe relata que ele sempre foi muito impulsivo também já no começo da escola. Ele não conseguia muito esperar a vez, não esperar numa fila, né, tinha dificuldade de dividir alguns brinquedos, e ele era um pouco hiperativo, não nada muito exagerado, mas ele tinha uma hiperatividade na escola também. Esses problemas, eles ficaram mais evidentes quando ele estava em contato com outras crianças, né? Então, na escola, ele sempre, a mãe era chamado pela sua conduta mais agressiva, quando tinha alguma frustração, ele realmente avançava em cima das outras crianças, desobedecia um pouco a professora, e o que ficou bem claro desde o início da idade escolar foi uma grande dificuldade de aprendizado. Uma certa hiperatividade na sala de aula, mas uma grande dificuldade de reter informações, de reter aprendizado na leitura, de aprendizado em várias matérias que ele estudou. Isso foi constante na vida escolar dele, sempre sendo buscado por alguma briga, por algum comportamento disruptivo, tanto que aos 12 anos, a mãe já não aguentava mais desse comportamento da escola, muito pouco aprendizado, muita reclamação, ele também não queria ir para a escola. Aos 12 anos, ele acaba abandonando a escola, principalmente modulado por esses problemas disciplinares que ele tem. E a mãe relata também que ele teve um certo atraso na fala, um pequeno atraso motor, mas que mesmo entrando na adolescência, ele tinha problemas como por exemplo, com a higiene, tinha que ter supervisão para tomar banho, tinha que ter supervisão para utilizar o banheiro. O controle esfincteriano também foi um pouco mais tardio, e até hoje ele tem, né, aos 19 anos, precisa de alguma supervisão, tem que mandar ele tomar banho, ele toma banho sozinho, mas às vezes é preciso verificar se ele troca de roupa, se ele usa a mesma roupa, então ele tem uma certa dificuldade de realizar atos simples aí, como a questão da higiene. Bom, a mãe fala que ele tem dificuldade em realizar tarefas mais elaboradas, ele não ajuda muito em casa com tarefas do lar. Ele passa o dia inteiro em casa, às vezes anda pelo bairro. Quando fica em casa, ele fica mais na TV e no celular. Celular ele utiliza com bastante dificuldades, por exemplo, ele fica vendo vídeos, né? Mas eu tenho WhatsApp com alguns amigos e familiares, mas sempre mandando e ouvindo áudios, ele não consegue escrever nenhuma mensagem no celular. Tem uma leitura bem básica, né? Apesar disso, ele não gosta de escrever e sabe pouca coisa sobre matemática, né? Então ele não consegue, por exemplo, realizar uma compra no supermercado, ele não consegue ir ao centro da cidade e resolver algum problema relacionado a alguma compra ou retirada de algum documento, ele não é independente, ele sempre precisa da ajuda de um adulto para realizar as suas atividades. A mãe também concorda que a medicação ajudou pouco, que ela acha que depois que foi introduzida a risperidona, ele ficou um pouco mais calmo, digamos assim, a nível basal, mas ele mantinha episódios, né, em que ele ficava muito agressivo e com bastante essa agressividade levava ele a quebrar várias coisas em casa
destruir o quarto, destruir objetos que ele gostava. E às vezes essa violência era direcionada a outras pessoas também que tentavam intervir nesse comportamento dele. Uma das coisas que a gente separou nessa história é um pouco sobre a visão que a gente teve dele, um pouco a visão que a mãe tem dele, né? Então a mãe dele diz que ele é um rapaz tranquilo, no dia a dia ele é tranquilo, episodicamente, quando tem frustrações, ele fica mais irritado, né? Então essa irritação ela é mais episódica, muitas vezes mais desencadeada por algum evento específico. Ele, em geral, ele tem contato social com todo mundo, ele conversa, ele é bastante carinhoso, afetuoso com a família, ele abraça a mãe, ele gosta dos parentes, ele tem poucos amigos, muitas vezes são primos, que ele tem ele tem uma boa relação com essas pessoas. Como eu disse, periodicamente ou episodicamente, ele fica mais irritado. Às vezes tem dia que ele já acorda mais irritado e que ele permanece um tempo maior irritado, então ele fica mais isolado, e nesse dia a família já sabe que ele não deve ser contrariado, não deve ser perturbado. Então a família já meio que entende essa modulação do afeto dele, já não, digamos assim, compra uma briga, já evita um pouco o contato com ele. Outra coisa que a mãe observa é que ele tem grande dificuldade de se portar e realizar atividades que um adolescente da idade dele faria, né? Então a mãe relata que ele não tem interesse afetivo, ele não tem interesse em namorar, ele não tem interesse em sair com os amigos, ele não tem essa vida social para 19 anos, apesar dele não ter brincadeiras infantis, nem gostar de crianças, ele nesse aspecto, e pela dependência dele, ela acredita que ele assim tem um comportamento mais infantil, mais pueril, em termos de entendimento, de aprendizado e de comportamento. Em relação aos acessos de raiva, ele fica triste quando ele quebra alguma coisa e depois ele percebe que quebrou, que agrediu alguém, mas muitas vezes ele não se arrepende desse fato, ele até desconhece que fez isso. Ele não se lembra desses acessos de raiva. Ele também relatou isso, que ele, do nada, ele tem uma vontade de quebrar tudo, então ele quebra tudo e depois ele vem, digamos assim, à luz da consciência dele de que ele fez isso. Então, algumas vezes ele pede desculpa, outras vezes ele não reconhece que tenha feito isso, né? Mas quando ele percebe que, por exemplo, agrediu ou quebrou alguma coisa, ele em geral pede desculpas, ele tem insights sobre esse comportamento nocivo e ele sabe que isso causa uma disfunção e que é a principal razão dele consultar e dele ter que tomar remédio, uma coisa que ele faz com bastante adesão, ele aceita tomar a medicação, mas ele e a mãe gostariam de um medicamento que controlasse melhor esses comportamentos dele. Então a mãe acredita que ele é um menino bom, ele não parece não agir deliberadamente contra ninguém, né? Ele não parece ser maldoso, ele não parece que quando está agredindo alguém, faz isso de forma intencional, com uma certa maldade, com um certo comportamento antissocial. Nem planeja essas agressões, elas são, digamos assim, muito disruptivas, muito rápidas, né, quando acontece. Então, durante todo o histórico dele, ele procurou alguns psiquiatras, clínicos gerais, neurologistas, e ele sempre recebeu o diagnóstico de esquizofrenia e de um déficit intelectual, aí notado pela essa diferença, essa dificuldade de aprendizado que ele tem. Ele fez exames como tomografia, exames laboratoriais, também fez eletroencefalograma, nada que tenha assim sido muito evidente ou que tenha dado um diagnóstico. Então sempre foi mantido o uso de alguns remédios, principalmente recentemente na adolescência. Aí a partir dos 15, 16 anos, esse comportamento agressivo ele ficou mais intenso e que aí foi entrando a risperidona e foi crescendo até uma dose de 6 miligramas.
do qual agora ele tem uma melhora aí bem pequena relativa a esses eventos, né, de agressividade. Bom, sobre as crises que ele tem, né? Então ele tem um acesso de raiva que acontece às vezes semanalmente, algumas vezes no mês. Essas crises são bem intensas, ele literalmente quebra tudo que vê pela frente, ele fica descontrolado. Tem muita agressividade e nesse momento desse surto de raiva, ele não obedece, não atende solicitações para que se acalme, né? Então ele já destruiu o quarto dele, ele já destruiu a sala, a cozinha, já quebrou TV, né? Já agrediu familiares. Várias vezes, quando tem esse acesso, ele precisa ser contido, precisa ser segurado pelo pai, pelos irmãos, por alguns parentes ou vizinhos, né? Algumas vezes ele foi necessário chamar o serviço de atendimento de emergência, chegou a ir para o hospital, tomou risperidona, Fenergan, diazepam, ficou lá em observação, mas ele em nenhum momento ele foi internado. Depois de algumas horas, ele vai se acalmando, principalmente quando ele é medicado, ou quando ele é contido por um bom tempo. Algumas vezes depois dessas contenções, ele tem crises de choro. E ele, no momento, ele não se arrepende da crise no momento, ele fica meio que perplexo com toda essa situação. Mas depois de um tempo, ele reconhece que esses acessos de raiva são nocivos e que trazem bastante disfunção familiar, bastante disfunção na vida dele. Ele não tem vontade de estudar, ele não tem vontade de realizar outras atividades, ele gosta da vida que ele tem ali no celular, ali na TV, assistindo TV, e a vida dele que ele tem em casa, sempre ali ao lado da mãe, ao lado do pai, ao lado de alguns irmãos que ele tem. Ele tem um histórico ele não sabe por que tem essas crises de raiva, mas ele correlaciona isso a uma voz que ele ouve uma voz de uma mulher, sempre uma voz feminina. Essa voz é ameaçadora, não está a todo instante na vida dele, também é episódica. Então, às vezes, ele está no quarto e ele ouve a mulher chamando ele ouve a mulher ameaçando, sempre a mulher o ameaça de morte, sempre faz ameaças à vida dele. Algumas vezes ele ignora, outras vezes ele fica bastante irritado com essa voz dessa mulher. Ele não tem muito insight sobre essa alucinação, ele não sabe dizer de onde vem essa voz, ele acredita que seja uma mulher real, que ele nunca viu, não sabe se é uma vizinha, não sabe quem é, mas ele sabe que é real e que essa mulher atormenta bastante a vida dele, mas que não teve grande melhora também com o uso da risperidona. Melhorou em parte, ele acha que diminuiu essas alucinações auditivas, mas ele continua ainda ouvindo a mulher falar. Então, ele atribui essa irritabilidade e essas crises a essa voz ameaçadora. Durante o exame de estado mental, assim, não teve nada muito nítido, né? Ele estava orientado, consciente, atenção preservada, orientado dentro do contexto do contexto educacional dele, né? A gente nota, né, um problema na questão da inteligência dele, mas a gente chamou atenção quando a gente fez alguns testes para verificar a inteligência dele e a abstração. Então, durante um teste assim bem rápido e simples para verificar o aprendizado dele, a gente fez algumas perguntas de matemática bem simples, como 2 mais 2, qual seria o resultado? E ele disse que não sabia. Então, todas as perguntas mais simples ele disse que não sabia, né? O que que eu posso fazer com areia? Como que se constrói uma casa? Ele dizia que não sabia a resposta. Também, quando a gente fez algumas perguntas testando a abstração dele, ele não sabia algumas frases, ele não sabia interpretar, algumas metáforas ele não sabia interpretar, alguns ditados populares. Bem simples, a gente perguntou o que era dor de cotovelo, ele disse que não sabia o que era, a gente perguntou o que era um coração partido,
ele também não sabia o que era olho gordo, ele também não soube responder e eram abstrações bem simples. Isso chamou atenção até na recusa dele tentar responder algumas coisas. E a princípio a gente pensou até que ele estava, pelo menos, exagerando nessa negativa de tentar responder. Então eu caminhei ele para um outro nível de conversa e comecei a falar sobre o WhatsApp dele. E aí eu perguntei quantas pessoas ele tinha no WhatsApp e ele me disse que tinha 101 pessoas, né, no WhatsApp dele, que eram contatos dele, que eram mais familiares, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim: ah, então falta pouco para chegar a 110 pessoas, né? Ele falou: falta pouco para chegar a 110. Eu falei: falta quantas pessoas para você ter 110? E ele respondeu 9. Então ele acertou essa conta que é bem mais difícil do que 4 mais 4. Também eu perguntei onde era o bairro onde ele morava e perguntei se lá tinha, assim, criminalidade, violência. E ele disse que sim, né? Então eu perguntei para ele em que horário a coisa pegava para capar, né? E ele disse: à noite tem problema lá. Então ele interpretou pega para capar. E depois eu perguntei se ficar o bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E ele também entendeu esse ditado popular. A princípio a gente pensou até que ele estava simulando, mas parece que ele simulou em parte, porque realmente talvez alguém tenha dito para ele: ó, para você conseguir o laudo, você tem que dizer que não sabe nada, e ele tentou não responder nada, mas depois, nessa nova tentativa de testar um pouco a inteligência dele, me pareceu que ele tinha uma inteligência um pouco superior do que ele demonstrava. Depois, quando a mãe entrou, aí a gente viu realmente que ele tinha realmente outros déficits, né, em relação ao aprendizado, em relação à vida funcional dele, em relação à questão da higiene, e pareceu, confirmou que realmente ele tinha um déficit, mas, como eu disse, pode ser que, a princípio, esse exagero, né, em não responder nada foi alguma coisa meio que induziram ele a fazer. Então, isso foi uma dúvida em relação a, a, ao exame do estado mental dele. Diante desse quadro, né, então, uma pessoa aí com esse quadro psicótico, um diagnóstico de esquizofrenia e déficit intelectual, a gente atribuiu aí algumas hipóteses diagnósticas. Então, eu queria saber de vocês, aí quem quiser participar, pode ligar o áudio, pode escrever, se vocês já conseguem visualizar algum diagnóstico para ele, se vocês têm alguma hipótese, se isso confirma, né, o diagnóstico que ele vinha tendo de esquizofrenia, com essas alucinações dessa mulher falando com ele. Então, o que vocês pensam desse caso? Boa noite, professor. Já que ninguém se pronunciou aí, deixa eu começar aqui. Em relação ao diagnóstico, eu pensei em esquizoafetivo. Eu acho que tem a psicose, né? Tem a alucinação, tem essas vozes de comando, aquelas vozes de comando de Kurt Schneider. Acho que tem também um comportamento desorganizado, tem um déficit cognitivo, e além do déficit intelectual, ficou meio nebuloso aí. Eu tinha uma pergunta para fazer, assim, em relação a essa psicose, em relação a essa alucinação, se ela acontecia somente nos momentos de euforia, ou se essa psicose, nos momentos que não tinha aí alteração do humor, se ela acontecia, né? Eu pensei em esquizoafetivo e pensei em TAB também, tipo 1. A mãe
ele relata que as vozes acontecem com mais frequência que os episódios de agressividade, não tem uma relação com direta com essas mudanças comportamentais dele, principalmente os acessos de raiva não estão sempre relacionados às vozes. Uma coisa que a gente pesquisou, mas que eu não comentei, mas eu queria deixar até para vocês fazerem as perguntas, é que a gente não notou mudanças de humor que durassem dias ou semanas, não notamos nenhum episódio assim de elação, de euforia, onde ele ficasse mais falante, onde ele ficasse mais impulsivo, onde ele tivesse aumento de energia, onde ele tivesse menos necessidade de sono. A gente não notou no histórico dele nem humor depressivo, nem esses períodos de elação. E os episódios do acesso de raiva não tinham relação com humor. Então, num dia que ele acordasse eutímico, bem, né, sem demonstrar nenhum tipo de euforia, ele poderia, nesse mesmo dia, ter o acesso de raiva. Professor, essa questão do DI, quando o senhor fala que ele tem um prejuízo na função adaptativa, né? Por exemplo, as questões de higiene, fala a favor do DI, mas ao mesmo tempo aquelas perguntas que o senhor fez ali, instigando ele, já meio que tende a algo relacionado a talvez uma manipulação. Quando o senhor falou dos acessos de raiva, eu notei essa questão da descrição da mãe que caracteriza ele como sendo uma criança afetuosa e carinhosa. Então, esses momentos dele de irritabilidade e acesso de raiva são momentos de impulsividade. Foi o que eu entendi nessa parte. Eu pensei na possibilidade aqui do TDDH, né? Transtorno disruptivo da desregulação do humor, ou talvez um TDAH, pensando nessa questão da desatenção e hiperatividade associado a esses atos de impulsividade aí. Agora, qual dos dois seria? Qual dos dois seria? Eu não sei. Aí o senhor, mas foi algo que eu pensei aqui, por conta desses acessos de raiva súbitos, em mais de um local, na escola, em casa, enfim, e serem momentos de explosão, não é algo permanente, fixo, é algo associado à frustração, alguma perda, enfim. Isso mesmo, Mike. Tem que pensar nisso, principalmente porque a história dele começa lá aos 5 anos, né? Então, assim, E em é algo que é relação, arrastado durante a infância dele todo, já desde a infância, né? é, em relação ao humor dele para o diagnóstico de TDDH, transtorno disruptivo da desregulação do humor, a gente não nota ele o tempo todo uma criança irritável, nem triste. A gente não nota isso na história dele. É verdade. O que a gente nota dos comportamentos dele de agressividade na escola tem uma relação com frustração, sim, com impulsividade e frustração. Mas os acessos de raiva, de quebrar tudo, não aconteceram na escola, aconteceram em casa, já mais na adolescência, né? Sim, tem que pensar em TDAH associado também, né, lá na infância, né, que poderia estar prejudicando a atenção dele, essa hiperatividade, essa impulsividade. Mas agora, na adolescência, esses acessos de raiva são bem circunscritos, eles não são antecipados, eles não são esperados. Por exemplo, a mãe nunca sabe quando ele vai ter um acesso de raiva, porque isso é tão repentino, tão súbito, que ele pode estar num dia bem normal, afetuoso, carinhoso, e de repente ele começar a quebrar o quarto. Então a família não consegue esperar e saber que vai havendo uma mudança comportamental e de repente tem esses acessos de raiva. Mas são dois diagnósticos importantes de se pensar, principalmente lá nesse período de infância dele.
Mas do TDAH e do déficit intelectual, eu acho que houve sim uma certa manipulação para exagerar o déficit intelectual dele, mas depois, escolhendo a história melhor, a gente observa que realmente ele tem grandes dificuldades, né? Ele não sabe fazer uma compra direito, ele não sabe se distanciar muito de casa, ele não tem interesses tipos de alguém com 19 anos, né? Em relação a ter amizade, a ter interesses, por exemplo, afetivos. E essa questão sempre da dependência, das funções adaptativas que você chamou bem a atenção, principalmente em relação à higiene, cuidados, compreensão de algumas normas, ele tem dificuldade de entendimento. Mas ele sabe alguma coisinha de matemática, ele sabe alguma coisinha de leitura bem pouca, que talvez o déficit não seja tão intenso quanto ele quis transparecer, né? Eu mantive depois essa hipótese do déficit intelectual, mas não na gravidade que talvez ele foi ensinado a demonstrar, talvez até para facilitar o laudo dele do INSS. Então, assim, o humor é uma coisa que nele varia muito, mas não é um episódio maior, mais prolongado, como a gente vê na doença bipolar, né? Então, muita irritabilidade por frustração, que eu chamo dessa irritabilidade basal, que de vez em quando ele tem, que tinha mais na infância, e agora na adolescência, depois dos 15, 16 anos, esse episódio mais circunscrito de explosão. Aí não é nem irritabilidade, é explosão, e o mais interessante é que essa explosão ela não precisa de um desencadeante. Ele não, às vezes não é antecipada por uma mudança do afeto, por uma irritabilidade que sinalize que ele vai quebrar alguma coisa. Professor, então nesse caso falaria mais a favor do TDAH do que o TDDH, não é isso? Por conta dessa falta de associação com o humor. Sim, mais é o TDAH do que Sim, sim. do humor. Uhum. Mas ainda tem perguntas que eu fiz durante a consulta que eu não coloquei aqui, Uso de né? drogas, não vi. Não usa nenhuma substância, não consome álcool, não usa nenhum tipo de droga. Uhum. Não parece ter ninguém, não ter nada no ambiente familiar que estimule esses comportamentos. Então eu vou seguir um pouco para agora ver o que eu direcionei a consulta dele, né? Eu estava diante de 5 alunos, fazendo a entrevista junto com eles. Eu parei nesse momento a consulta para perguntar para os alunos qual era a hipótese deles, e todos eles me afirmaram que achavam que era um caso de esquizofrenia e que tinha um déficit intelectual, né? Então, eu fiz uma pergunta aos alunos se eles sentiam que o paciente estava psicótico, se ele era um paciente psicótico que vivia fora de uma realidade, no mundo da esquizofrenia, no mundo psicótico da esquizofrenia. E todas as respostas foram negativas, ou seja, ele não parecia diante de nós, naquele momento, um paciente psicótico. Ele não parecia, naquele momento, um paciente com esquizofrenia, exceto pelo relato das alucinações que ele tinha. Ele não parecia ser um paciente que tinha delírio, que tinha um comportamento desorganizado, que tinha uma desorganização da fala, do discurso, nem parecia ser um paciente com sintomas negativos. Então, o que ele trazia da esquizofrenia isoladamente era um relato de alucinações auditivas. Então, eu fui seguindo com a minha entrevista, né, porque eu já tinha uma ideia. E a outra pergunta que eu fiz é se ele é esquizoafetivo, se ele é bipolar, se ele é psicótico, né? Por que ele não teve uma resposta a 6 miligramas de risperidona? Porque é uma dose considerável, não é uma dose baixa de risperidona. É uma dose que provavelmente ia diminuir bastante as alucinações, bastante esse comportamento desorganizado, caso ele tivesse esquizofrenia. Então, ele é refratário. Geralmente, um paciente refratário, que é esquizofrênico e refratário a um antipsicótico potente, como a risperidona, ele ia acabar desenvolvendo, né, mais delírios, ele ia acabar desenvolvendo mais desorganização,
ele ia acabar desenvolvendo sintomas negativos. O que parece é que, por exemplo, sintomas negativos relacionados à cognição, ele já trazia de antes, isso não piorou, ele não foi se desorganizando, nem teve essa melhora rápida e eficaz da risperidona e também não teve uma intensificação desses sintomas psicóticos. Parece que o quadro se manteve, talvez com uma diminuição da quantidade de episódios, mas uma diminuição tênue, porque a família trazia esse desconforto dele manter os acessos de raiva. Então, isso chamou a atenção. Por que que esse cara não responde à risperidona? Isso aqui tem TDAH, e aí ele não vai responder mesmo. Se usasse um psicoestimulante, ele ficaria melhor. Então, a gente seguiu com algumas perguntas, e eu fiz algumas perguntas específicas para a mãe, e que agora a gente vai elucidar um pouco mais o caso. Mas aí vou perguntar se alguém ainda tem mais alguma dúvida, alguma ideia do que talvez eu pensei nesse caso e se alguém tem alguma sugestão aqui do que eu perguntaria. Professor, essas alucinações que ele relatavam eram bem caracterizadas assim, ou ele meio que se meio que deslizava assim um pouco? Não era? Não, ele descrevia dentro do déficit intelectual dele bem as alucinações, era uma voz feminina, uma mulher, que sempre ameaçava ele, que sempre falava que queria morrer, que ia matar ele, que não estava presente todos os dias, né, que aparecia esporadicamente, mas que incomodava. E que ele fazia sempre alguma coisa para não ficar prestando atenção na voz da mulher. Essa mulher falando era de conhecimento da família, mas ele não desenvolveu assim, nenhum comportamento assim paranoide, delirante, por exemplo, com medo de sair na rua, ou se trancando, fechando janela, querendo achar essa mulher. E ele parecia ser um relato bem fidedigno dessas alucinações, não parecia ser algo simulado, não. Eles tinham também documentos de entradas no pronto-socorro, de documentação que comprovavam mais ou menos esses acessos de raiva bem intensos. Então, eu segui perguntando, e o que me chamou a atenção nesse quadro é justamente essa linha do tempo, né? Em que ele tem lá de forma episódica momentos de irritabilidade, de impulsividade, muitas vezes aí relacionado à vida escolar dele, mas também à vida em casa. Isso que eu estou mostrando de azul são as irritabilidades, que é o temperamento mais irritadiço, que tinha uma intensidade menor, né? E aí na adolescência ele parece ter esse comportamento já explosivo, agressivo, onde ele precisava ser contido, ele precisava ser controlado, né, que ficou mais intenso na adolescência e que tornou o comportamento dele bem mais desorganizado, claro que com momentos dessa irritabilidade. Mas num plano geral, ele era um rapaz com déficit intelectual, com dificuldade de compreensão, mas que era calmo, tranquilo, e que intercalado com essa linha, né, rosa aqui de meio que normalidade, tinha esses momentos aqui bem intensos de explosividade, né, aqui mais na adolescência. Alguns desses Quem é? comportamentos, algum desses Boa noite. comportamentos, Gravou? algum desses comportamentos de agressividade aqui que ele tinha, de irritabilidade, a frustração, eles poderiam ser até explicados pelo déficit intelectual dele, né? Então, pacientes com déficit intelectual pode ter essa questão de não lidar bem com frustração, com algumas regras. A gente também não falou, mas a gente podia pensar aí no diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Ele não tinha esse comportamento desafiante mesmo, de desafiar a autoridade, ele apenas, quando era irritado, era mais difícil de controlar. Também a gente não notou aí um comportamento, aí um transtorno de conduta, onde de forma deliberada ele tinha algum comportamento mais agressivo, criminoso, eram mais explosões bem descontroladas. Uma coisa que a gente pensa também nessas explosões é se ele tinha um transtorno explosivo intermitente,
juntamente com o déficit intelectual. Mas uma coisa interessante é que essas explosões aqui, elas não tinham um desencadeante evidente. Não era assim, quando ele recebia um não, quando ele recebia uma frustração, logo em seguida ele explodia. Elas aconteciam de forma espontânea, disruptiva, inesperada, onde a família nem poderia antecipar esse ato dele, porque às vezes ele estava sozinho no quarto e do nada ele saía quebrando o quarto todo. Quando a família ia ver o que era, ele já estava violento, quebrando tudo, sem que não tivesse acontecido anteriormente a esse evento nenhum desencadeante bem bem documentado, digamos assim. A mãe não sabia em que momento ele poderia ter essa explosividade. Então, essa linha me chamou a atenção. Outra coisa é que existe, eu não coloquei aqui, mas existe umas alucinações que aparecem mais tardiamente, na adolescência, e que não parece ter tanta relação com essa explosividade. Às vezes tem alguma relação com ele ficar mais irritado naquele dia, ele se incomodava com a voz, mas não necessariamente com as alucinações, mas não necessariamente ela era um desencadeante desse comportamento aqui mais desorganizado, talvez psicótico, agressivo, o que a gente chama desse comportamento que foi tentado, que se tentou medicar com a risperidona, né? Esse comportamento aqui bem violento. Então eu fiz algumas perguntas que eu achava interessante para esse caso e eu perguntei se alguma vez ele tinha história de síncope, de desmaio, de perder a consciência. E sim, pelo menos 4 episódios foram bem relatados. Uma durante o banho, que a mãe relatou bem, que ele estava tomando banho e ela ouviu um barulho, e quando foi até o banheiro ele estava caído, desacordado. Então existia alguns eventos relacionados a síncope, né? Então aqui eu começo a direcionar mais a minha anamnese para hipóteses que eu já tinha passado pela minha mente, mas que eu não estava conseguindo casar com o efeito da risperidona e com o comportamento dele. Então, a síncope existia. Uma outra coisa que chamava atenção é a questão da amnésia. Há uma perplexidade logo após esses eventos de agressividade, uma dificuldade de reconhecimento de onde estava, reconhecimento de pessoas e principalmente uma amnésia ao que ele tinha feito, né? O que ele tinha quebrado, a quem ele tinha agredido. Ele geralmente ficava confuso depois dessas reações mais intempestivas, desse episódio de agressividade. Então, isso acontecia com muita frequência. Ele não se lembrar, ele não se recordar e ter essa confusão. Esses episódios duravam minutos de agressividade, mas ele ficava confuso por mais algumas horas e depois ele se restabelecia. Outra coisa que perguntei se tinha alguns pródromos, se a mãe observou alguma vez o início dessa crise de agressividade, como ele ficou antes de ter esse surto de agressividade, e ela disse que tinha sim alguns pródromos. Eu perguntei pródromos específicos para isso, né? Então eu perguntei para ela se algumas vezes ele ficava com um olhar distante, parado, como se não respondesse, como se chamasse a atenção dele e ele tivesse ausente. E se durante essa ausência ele realizava algum tipo de movimento, e ela me disse que ele fazia caretas em movimentos com a boca, às vezes movimentos mastigatórios, né? Algumas vezes isso acontecia e depois passava, e em alguns outros momentos isso acontecia e depois era sucedido dessa crise de agressividade. E a questão do desencadeante, que eu tentei perceber bem se alguma crise de agressividade tinha a ver com algum tipo de frustração específica, e muitas vezes não, ele estava comendo e do nada ele ficava nesse surto de agressividade, às vezes ele estava assistindo TV ou ele estava no celular e de repente ele levantava raivoso, tendo que ser contido, agitado, e nem sempre foi linkado a um desencadeante evidente para essa crise de agressividade. Então, diante disso, vocês já conseguem
perceber melhor para onde eu direcionei meu diagnóstico? Alguém agora modifica a hipótese ou, de repente, pensa num diagnóstico que a gente não pensou até agora? Bom, então, assim, para mim, esse paciente com esse curso de evolução, com essas síncopes, com essas ausências, né, com esse comportamento desorganizado bem episódico, psicótico, as próprias alucinações auditivas, às vezes essa irritação, eu realmente pensei que ele tem um déficit intelectual, mas eu pensei que essa psicose dele que estava tentando ser medicada era uma psicose muito episódica, não típica de um transtorno primário como esquizofrenia. Então, eu levantei aqui como principal hipótese dele que ele tivesse uma epilepsia do lobo temporal. Tá? Então, essa questão de algumas autonomias que ele tinha, dessas mudanças, essas ausências que ele tinha, esses movimentos mastigatórios que ele tinha, essa questão da amnésia, né, depois do período pós-ictal que ele tinha, a epilepsia do lobo temporal ela cursa com sintomas psicóticos, com mudança do temperamento, do humor, cursa às vezes com psicose, com alucinações, com quadros de delírio, e esse comportamento da epilepsia, né, na psiquiatria, ele tem muita semelhança com esse esquema que eu tracei do curso da doença dele. Depois a mãe me confirmou que um tempo atrás ela havia passado por uma neurologista, ela não tinha um exame, mas há muito tempo atrás uma neurologista, ela não trazia os eletroencefalogramas, mas ela me relatou que um neurologista disse para ela que ele tinha um foco no cérebro e que esse foco poderia dar os quadros que ele apresentava. No entanto, ele nunca foi medicado com algum tipo de anticonvulsivante, com algum tipo de medicação. Então, eu achei por bem a gente atentar para essas perturbações da personalidade dele estarem vindo advindas de um transtorno, de uma epilepsia, por exemplo, do lobo temporal. Então, a principal hipótese nossa foi que ele tinha uma epilepsia do lobo temporal associada a esse déficit intelectual. Se ele tinha TDAH ou não lá na infância, fica bem difícil de documentar agora, mas essa foi a nossa hipótese-chave nesse momento. Professor, o senhor havia falado que os exames dele estavam sem alterações, exames neurológicos, ou eu confundi aqui? Não, ele tinha tomografia, ele tinha um eletrocefalograma sem alterações, mas existia um relato de um eletro, que depois a mãe, quando eu fiz essas perguntas, se ele já tinha tido uma crise convulsiva, se ele já tinha Lembrou, né? desmaiado, ela lembrou de, no começo, lá na infância, algum Entendi. neurologista dizer que ele tinha um foco no cérebro, que tinha uma parte, ela até inclusive disse assim, uma neurologista no passado me disse que ele tinha um lado do cérebro que funcionava numa velocidade e o outro lado do cérebro que funcionava numa outra velocidade. Por isso que a gente, Entendi. mais na questão temporal das crises dele, é que a gente correlacionou com talvez uma hipótese de epilepsia. Como as epilepsias, né, às vezes o diagnóstico ele não é documentado necessariamente por um eletro, né, porque você teria que, de repente, estar enxergando essa alteração no momento que realiza o exame, e ele teve ao longo da vida alguns eletroencefalogramas, mas ele acho que trouxe um ou dois, eu não me recordo.
a gente aventou essa possibilidade desse quadro dele estar relacionado a esse tipo de epilepsia. Para isso, assim, é um paciente sem condições, a gente caminhou ele de novo para o neuro, mas como ele estava muito sintomático, a gente fez uma opção terapêutica para ele, até um teste terapêutico para a gente ver se existia alguma mudança, até porque eu poderia medicar ele com valproato de sódio na tentativa de controlar a impulsividade e agressividade, mas a gente queria ver se existia alguma mudança nesse curso de doença dele. Como a gente não tem uma certeza diagnóstica dele, a gente sabe do déficit intelectual, a gente sabe dessas alucinações, mas não tem um diagnóstico preciso, a gente manteve essa risperidona dele, né? Eu não quis mexer na risperidona, mas eu quis associar um anticonvulsivante. Então, a gente associou o valproato de sódio na dose de 250 miligramas, de 12 em 12 horas, né, para que ele levasse depois para uma dose de 500 miligramas de 12 em 12. E como essa consulta foi recente, tem uma semana, a gente vai estar vendo ele daqui a alguns dias para ver se houve uma resposta, se houve alguma diminuição nesse comportamento dele. Claro que ele foi encaminhado para o neurologista novamente, para ser feita uma nova avaliação, mas o quadro dele me chamava a atenção pela forma episódica que as coisas aconteciam, por esse relato de uma crise muito abrupta, inesperada, né, muito intensa, seguida de uma amnésia, seguida de uma perplexidade, de um estado meio que confusional depois dessa crise. Então, a gente seguiu com essa linha de pensamento de que talvez a epilepsia do lobo temporal fosse talvez a patologia que mais se encaixasse dentro do contexto e da história dele. Professor, essa escolha do valproato de sódio aí, tanto como anticonvulsivante, como também no controle dessa impulsividade, né? Sim, a gente utilizou um remédio que a gente poderia justificar, mesmo que ele não tivesse epilepsia. Digamos, ele não tem epilepsia, a gente pudesse justificar esse controle da impulsividade dele. A escolha do valproato foi porque ela tem uma boa ação na epilepsia do lobo temporal, né? Tem uma boa resposta. Outra questão foi para a questão do nosso manejo, né? Então, assim, eu tenho muito mais experiência com valproato, de repente, com outros anticonvulsivantes. É um remédio que eu já utilizo bastante como estabilizador de humor, então eu consigo manejar melhor os efeitos colaterais dele, e se ele tiver epilepsia, ele provavelmente vai ter uma resposta boa. Então, a escolha foi baseada nisso, por ser uma medicação que funciona nas crises de ausência, nas epilepsias focais, pela questão de ajudar no controle da impulsividade e também pela nossa experiência com a medicação, o que tornaria esse segmento mais fácil. Agora resta a gente saber se com esse 1 grama de valproato a gente vai ter uma mudança, e se a gente vai precisar fazer acréscimos. Ele vai demorar um pouco a passar pelo neurologista, porque ele vai precisar aí entrar na fila do SUS para poder conseguir uma consulta com o neurologista, mas talvez com esse teste terapêutico a gente já consiga observar uma mudança aí no comportamento dele, pelo menos um controle desses eventos que tanto estão incomodando a família. Ele vai retornar para o senhor quando? O senhor determinou uma data? Sim, ele deve retornar agora daqui mais ou menos. Aqui não, na verdade, não são 5 dias, ele ficou de tomar o valproato 1 grama, mais ou menos uns 20 a 30 dias. Então, ele deve retornar daqui uns 20 dias. Nas próximas 2 semanas, ele deve retornar para a gente ver qual vai ser a resposta. Claro que eu vou estar, né, a depender do que ele venha trazer de melhor ou não, eu vou estar nas próximas aulas trazendo o resultado dessa nossa hipótese, desse nosso teste terapêutico e de como o caso evoluiu, né? Eu vou estar trazendo aqui nesse contexto casos que eu já acompanho há muito tempo, que eu já sei o desfecho, mas esse caso, para mim, né, na minha opinião, ele foi bastante interessante por algumas nuances que ele tem. Então, eu quis trazer ele cru mesmo, né, sem saber se realmente eu estava correto, mas eu queria levar vocês a pensar
que a gente sempre pensa, né, naqueles diagnósticos principais de psiquiatria, TDAH, TOD, transtorno de conduta, transtorno disruptivo da desregulação do humor, um transtorno de ansiedade, que também poderia explicar pelo menos o temperamento, alguns acessos de raiva, mas eu acho que ele foi interessante para a gente abrir um leque importante, porque a gente sempre pensa no diagnóstico psiquiátrico e esquece que existem algumas doenças neurológicas que também cursam com psicose, que também cursam com alteração de comportamento, com impulsividade, e que podem ser um diagnóstico diferencial para alguns pacientes, né? Então, eu acho que diante desse paciente com uma agressividade disruptiva, intempestiva, rápida, episódica, não modulada, não responsiva, sem um desencadeante próprio, a gente sempre tem que pensar, será que esse paciente não tem epilepsia do lobo temporal? Será que ele foi investigado direito? Será que ninguém enxergou isso nele antes? Será que ele não tem um tipo de epilepsia? Então, mais para a gente fazer essa interface entre psiquiatria e neurologia, por isso que eu achei esse caso bastante interessante para a gente discutir nessa noite. Eu particularmente achei muito difícil o caso, mas, por outro lado, é interessante porque, como você mesmo disse, ele vai abrir o leque, inclusive, assim, eu digo por mim pela falta de conhecimento. Eu nunca estudei sobre o assunto e isso, inclusive, vai motivar ao estudo mesmo em relação a essa possibilidade diagnóstica. Então, eu acho que foi muito válido mesmo, mas eu senti muita dificuldade em relação ao caso. Eu trouxe a história um pouco incompleta no início, justamente porque eu não quis trazer esse momento em que eu fui direcionado a pensar numa coisa diferente do que a gente vê lá no DSM-5, ou a gente vê como doenças principais, né? Então, por exemplo, essa pergunta da síncope, do automatismo, da amnésia, eu quis trazer no segundo momento para vocês na entrevista, justamente para dizer basicamente o seguinte: quando eu já tive vários pacientes com epilepsia do lobo temporal e vários pacientes que abriram psicoses, né? Então, se a gente for ver o curso, não sei se tem aqui, mas o curso não tem. Mas o curso de uma epilepsia, a gente vai ver muitos sintomas psicóticos na epilepsia do lobo temporal, né? Muitos pacientes com epilepsia do lobo temporal, eles vão ser diagnosticados como esquizofrênicos, mas eles vão ter exatamente esse curso aqui que a gente vê. Ele não está esquizofrênico o tempo todo, ele é episodicamente psicótico, né? Episodicamente ele tem as alterações comportamentais. Então, sempre que você tiver uma doença assim, ela não é história típica, né, de uma esquizofrenia primária. Então, tem sim, sempre no paciente que você estiver atendendo, você tem que pensar sempre na epilepsia do lobo temporal como um diagnóstico possível. Então, com treinamento, com o dia a dia, vendo outros pacientes com epilepsia do lobo temporal, a gente começa a conectar. Com certeza, quando JP, né, esse paciente estava na minha frente, ele começou a contar a história, a mãe começou a contar a história, basicamente ele fez com que eu pensasse em tudo que vocês pensaram, mas ele me fez lembrar outros pacientes que eu tenho com epilepsia do lobo temporal, e as histórias estavam um pouco semelhantes, né? Estavam batendo, digamos assim. Então, logo eu já fiz essa conexão. Opa, pode ser que alguém tenha comido bola, principalmente da neurologia, em relação a esse paciente ter uma epilepsia cognitiva, né? Uma epilepsia que altera o humor, que altera a personalidade, que altera comportamento, que é bem diferente de uma epilepsia tônico-clônica, que o paciente vai lá, cai, se debate, né? Então, são epilepsias diferentes, né? São epilepsias mais cognitivas do que epilepsias motoras. Então, essa foi a razão de trazer esse caso. Com certeza, agora, acredito eu, não sei se vocês podem me confirmar, mas vocês vão estar agora
diante de crianças ou de pacientes sem um diagnóstico preciso, com uma história um pouco mais complexa, abrindo esse caminho para pensar, poxa, isso talvez não pode ser uma epilepsia, pode não ser, do que eu, de repente, pensar, não, esquizofrenia refratária, eu vou ficar aqui mudando para clozapina, vou ficar mudando de remédio e, de repente, não obter um resultado esperado. Eu não tenho certeza se ele tem epilepsia do lobo temporal, mas existem indícios bem fortes nesse paciente de que talvez ele tenha uma epilepsia do lobo temporal mesmo. Professor, nesse caso aí, o senhor pediu outro eletro? Solicitei um eletro para ele fazer, ver se a família conseguia fazer com mais rapidez, né? Então, existem agora eletros mais novos, que a duração do eletro dura mais tempo, existe um eletro também com vídeo, né? Que ao mesmo tempo que o paciente apresenta ausência ou automatismo, ele mostra ali naquele momento a alteração eletroencefalográfica. Eu pedi um eletro comum, né? Que é o que ele tinha condições de fazer, além de encaminhar para uma nova avaliação com o neurologista. Mas como eu sei que, pelas dificuldades da família e do sistema, ele ia demorar, pelo menos essa consulta com o neuro, e ia demorar a trazer esse eletro, eu resolvi realmente medicar. Sempre que a gente vai ler epilepsia e vai ler alguma coisa de neurologia, é bem claro que eles dizem que a clínica é soberana, que você não precisa, né, de uma documentação, de um exame, para dar o diagnóstico de um tipo de epilepsia. E sim, pelas características mesmo do evento, você já pode fazer o diagnóstico e já pode tentar um teste terapêutico com algum anticonvulsivante. Mas eu solicitei sim um eletroencefalograma para ele. Bom, eu acho que é um caso interessante, não sei se vocês todos gostaram, eu vi Mike e Luiz falando. Vou abrir então, eu trouxe apenas esse caso hoje, para a gente ser mais breve, não ser tão cansativo. Vou estar trazendo um caso bem interessante semana que vem. Eu acho que Mike, se ele tiver, ele vai gostar, porque eu sei que ele está fazendo infância e adolescência. Tá? É um caso de um menino aí de 12 anos de idade, também sem diagnóstico, e que ele teve várias coisas na consulta que me chamaram a atenção. Acho que talvez não seja tão complexo quanto esse, mas que vai ser bem legal para a gente discutir aí psicopatologia, diagnóstico também. Então, semana que vem tem um caso bem interessante também que envolve uma criança. Tem alguns comentários aqui, né? Mike está comentando aqui, com certeza. Vai ser bem interessante. Vamos ver se o restante comenta alguma coisa, se fala alguma coisa. Quem quiser abrir o microfone, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, comentários, sugestão sobre os próximos casos clínicos. Quem quiser também, viu, durante a semana, me enviar algum caso difícil. A Islam ficou de me mandar um caso muito legal de uma adolescente, ele não me enviou ainda, mas com automutilações graves. E eu espero que tenha contribuído aí. Vou aguardar então um pouco os comentários. E a gente fecha nossa noite de hoje para a semana que vem a gente está voltando. Então, Gorete comentando aqui que gostou também do caso. Muito bom ter vocês. Semana que vem a gente está de volta. Até que a gente feche a turma, a gente vai estar aí trazendo alguns pequenos casos, mas depois a gente vai estar discutindo mais casos numa segunda-feira. Espero que sejam casos de vocês, casos difíceis de resolver. Então, boa noite a todos, bom descanso. Semana que vem a gente está de volta. Essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, eu vou enviar para os grupos para vocês assistirem depois a discussão.